por exemplo, na periferia das grandes cidades, ou nos sertões, ou nos fundões da Amazônia, ou na metade sul, enfim, no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, não existe mais aposentadoria. Porque a exigência de idade mínima com tempo de contribuição não guarda coerência com a demografia dos pobres. Outra pergunta. Então vamos lá, eu falei de segurança. Eu falei segurança, educação, saúde. Segurança, eu ia falar por último saúde, educação, que na educação. prioridade do povo está lá em quinto lugar. Mas ou a gente traz ela para o primeiro, ou tudo isso aqui também não terá solução. Não funciona. O André não existe democracia sem cidadania. A gente querer ter uma democracia sem cidadão é só ilusão. O André Conforte, ele diz: prezado Ciro Gomes, vou lhe fazer uma pergunta séria e sincera, sem nenhuma ironia, até porque nutro grande admiração por sua figura pública e por sua história política. O senhor não acha que a forma como tem agido nos últimos tempos, criticando de maneira absolutamente agressiva e ácida a pessoa do presidente Lula, bem como seu governo, sem reconhecer nenhuma qualidade na atual administração e também rompendo relações com seus antigos aliados e familiares, insulando-se nas suas ideias e juízos políticos de modo quase sopista, e não é sinal de um profundo ressentimento pessoal que acabou por torná-lo... Vai ser esse bloco junto com os outros. Mas se não for, pega na internet e junta e me contesta. Agora veja, não é com o Lula, e a tentativa do PT de desqualificar os seus críticos é sempre essa. Pouco importa a qualidade do que eu falo, pouco importa a exuberância, e a tentativa do PT de desqualificar os seus críticos é sempre essa. Pouco importa a qualidade do que eu falo, pouco importa. Julgue com a sua inteligência. Eu procuro sustentar o meu raciocínio sempre em números e em lógica. Lógica é uma forma de pensar. Então, por exemplo, eu falei aqui um tempão, não sei se vai ser esse bloco junto com os outros, mas se não for, pega na internet e junta e me contesta. Agora veja, não é com o Lula, e a tentativa do PT de desqualificar os seus críticos é sempre essa. Pouco importa a qualidade do que eu falo, pouco importa a exuberância contundente das contradições inexplicáveis do Lula e do PT, eu sempre serei acusado de qualquer coisa. Inveja, ressentimento, raiva, ódio. Eu estou leve. Sabe o que eu estou agora? É um pouco livre das peias que eu me impus ao longo do tempo para respeitar as hipocrisias. Mas eu acho um bando de hipócritas, sabe? Um bando de hipócritas, artistas comerciais. Por quê? Porque eu desconsidero a arte? Não, porque eu considero a arte um elemento central civilizatório. E uma arte que seja a favor, uma arte que seja para relativizar valores, como a decência. Pega meu irmão, é André, né? Pega meu irmão, fura meu olho com uma única providência que o Lula tenha tomado que distinga o modelo econômico que ele herdou do Bolsonaro e que eu critiquei severamente. É engraçado essa facção. Eu fui para os atos públicos pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não foi. E mandou me agredir, fisicamente, aqui na Paulista. Se o Bolsonaro faz isso, é fascismo. Se o Lula faz isso, é porque eu provoquei. E o Lula mesmo, ele disse isso. O Lula disse, não, ele deve ter dito alguma coisa que o pessoal não gostou. Então está valendo? Eu conheço o Lula há 40 anos, eu ajudei o Lula a vida inteira. Eu sou mal visto, embora respeitado nas plagas do sul do Brasil, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina e tal, porque me consideram linha auxiliar do PT. Percebe? Eu ajudei a vida inteira. Aí você é o seguinte, eu crio um projeto no Ceará que faz do Ceará o estado mais bem falado do Brasil, está aí um ministro da Educação, porque a educação do Ceará é a melhor do Brasil. Eu que fundei esse projeto. O Ceará deu exemplos por décadas de sanidade fiscal. Eu falei aqui o que eu fiz no começo. Saneei a dívida do Estado com 20 anos de antecedência. E a gente que eu produzi me trai. E a culpa é minha, da minha intransigência. Então eu agora devo dizer que o Brasil está muito bem, no rumo certo, para não parecer rancoroso? Não. Eu agora não homenageio mais hipocrisias. A responsabilidade, hoje, pelo desastre geral que eu vejo acontecer no Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E a bajulação cega que a sociedade civil brasileira faz das suas contradições. 53 bilhões de reais de emenda para roubar.
Sabe quanto o Bolsonaro liberou e a gente esculhambava? 30. O Lula passou para quase o dobro. A Codevasf virou um caixa automático, um caixa eletrônico, um ATM machine. Agora o Ministério da Saúde é o novo ATM machine. Doutora Anísia, preste bem atenção. A senhora vai já explicar o inexplicável. Estão correndo no Brasil aí corretores de emenda. Por quê? Porque os mínimos com educação e saúde estão obrigando a receita a subir. Ao invés da gente fazer um projeto para requalificar o SUS, etc., o Lula está entregando tudo para a roubalheira e para o clientelismo à base de 10, 15, 20, 30% de propina. Se isso não for verdade, tudo bem, é rancor meu. Ô Ciro, isso é uma coisa que a gente viu, eu vou fazer mais algumas, que eu já tomei muito do seu tempo. Não, fica à vontade. Mas... Você vê que eu estou à vontade aqui, estou leve. É verdade. Mas é algo recorrente e de pessoas que são eleitores seus, provavelmente, alguns até dizem, outros a gente, mas que se sentem ressentidos por você não fazer, não conseguir construir uma aliança para se eleger. Eles culpam você por não se eleger. Então vamos lá, olha, o Valmir Busato, ele diz o seguinte: Ciro, por que você estraga todas as tuas chances com a sua porra louquice absurda? Eu votaria em você contra Lula e contra Bolsonaro, mas prefiro alguém mais equilibrado no comando do país. Veja. Valmir. Eu sei, Valmir. Não sei se é o caso, mas hoje, no gabinete do ódio que o Lula montou, igualzinho ao do Bolsonaro, e que quem está comandando é a Dana Janja, eles resolveram me enfrentar com esse tipo de coisa agora. Já estou quase totalmente fora do alcance deles, porque eu não quero mais saber de homenagear hipocrisias. Tá? Não quero mais saber. Então, tá bom, você não quer votar em mim, tchau. Boa sorte, vota no Lula. Vota no Bolsonaro. E eles são muito serenos, né? O Bolsonaro é um exemplo de equilíbrio, de serenidade. O Lula, então, nem se fala, um homem e tal. Veja, meu irmão, a estrutura toda é para produzir com esses mecanismos de cancelamento mais hábil, que é o seguinte: eles mentem dizendo que eram meus eleitores e pegam as debilidades de imagem que a grande elite financeira pagou para produzir, porque guarda aderência em mim. Agora, repare, eu venho de longe. Eu fui jovem deputado com 25 anos de idade. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, governei a quinta maior cidade brasileira. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Ele usou a palavra porra louquice. Eu fui governador do Ceará, o mais popular prefeito de capital e governador do estado do Brasil. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Eu fui ministro da Fazenda. Não for a minha atuação, o Plano Real tinha morrido ali mesmo. Estou escrevendo sobre isso. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Sabe qual foi a porra louquice que eu fiz que mudou a minha imagem de garoto prodígio da política brasileira para o estourado, o pavio curto, porque ladrão não conseguem dizer? Eu fiz a intervenção do Banesp e do Banerj num dia. Sabe por quê? Eu vou explicar rapidamente. O Banesp e o Banerj eram emissores secundários de moeda. O governo de São Paulo, falido, pintava um papel e dizia: vale 1 bilhão, venha buscar aqui daqui a um ano. Um papel. Aí baseia o mercado dizia assim: não, senhor, isso aí não vale nada. Você não tem condição de emitir esse papel, não tem condição de pagar. Aí o governo de São Paulo dizia: Banespa, me paga 1 bilhão. Eu falei, porque o Banespa era subordinado do governador Quércia. Lá eu já, na época. Aí o Banespa não tinha esse dinheiro, mas pagava para São Paulo o dinheiro e pegava o papel e entregava por 300. Era 1 bilhão o valor de face, entregava por 300, para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco. Sabe? Não existia ainda o BTG, se não era para o BTG, era para, sabe, para esses banqueiros aí. Pegava o título que valia 1 bilhão contra o Tesouro de São Paulo, por 300, metia 30% de juros no mês, e isso virava moeda. Eu acabei a brincadeira. Deste dia em diante, é o estourado, é o pavio curto e tal. Qual foi a porra louquice que eu fiz na minha vida? Eu achei que a sua resposta fosse, quando você falou, sabe, quando começaram a me chamar de porra louca, eu achei que você fosse falar quando eu comecei a contestar o Lula. Ah, mas isso não é bem assim, não. Quem começou a me transformar no porra louca foi o sistema financeiro. Por causa desse ato. Eu me lembro, teve um dia no Ministério, estou contando essa história, teve um dia no Ministério que Bradesco, não sei o que e tal, impulsa um cartel. É outro fenômeno que o PT criou. Criaram um cartel em que 5 bancos monopolizam 85% das transações financeiras do Brasil. Então você tem um problema de juros mal conduzidos, que é o juro básico, mas o juro na ponta
Ainda é muito mais grave, porque obedece a um alinhamento de cartel sem justificativa nenhuma. Porque o lucro apurado no trimestre do Lula agora é 148 bilhões de reais. Se houvesse algum problema de disfuncionalidade que eles alegam, de insegurança e tal, isso refletia no lucro. E esse lucro sai para o bolso dos controladores sem pagar um centavo de imposto. Então é o seguinte, isso é uma guerra. E eu estou do outro lado da guerra. Eu não quero me conciliar, sabe? Não quero assinar uma carta aos brasileiros, não quero me vender. Eu sou incomprável. Enquanto o Bolsonaro diz que é imbrochável, eu sou incomprável. Aí prefere me chamar de porra louquice, eu estou ligando F pontinhos, entendeu? Não quero mais saber de hipocrisia. Eu não quero ser presidente do Brasil deixando minha alma vendida no caminho. Olha, Cíntia diz, o seu tudo ou nada deu em nada. E agora? Você sempre foi uma das grandes mentes pensantes no país, com ideias baseadas em dados e estudadas a fundo. Sempre gostei de te escutar, mas desde as eleições achei que perdeu o controle sobre suas emoções e tem falado bem além do que uma pessoa com a sua inteligência saberia. Afinal, quem é Ciro Gomes? O colérico, o emburrecido ou o preparado e sagaz? Cíntia, pergunta da Cíntia. Olha, Cíntia, esse é o tipo da coisa que é insultuosa, porque, na verdade, esse Pensa Agora eu passei foi calado. Eu cheguei aqui com a Mara reclamou que faz um ano que me convida e eu não venho. Que é quando estou cada vez mais com vontade de ficar calado para não ouvir esse tipo de resposta. O que é? Você que é colérico? Estou matando o meu povo, matando minha nação, sabe? A violência tomou conta de tudo, impune, a roubalheira virou prática normal e tal. E eu que o problema sou eu? F pontinhos. Eu estou nessa. Luiz Machado. Do que você vive? Trabalha? Tem salário? Já acabou a pergunta? Aí ele coloca assim, se da última vez que foi deputado foi até 2011. Porque eu sempre fiz da minha vida um esforço para não depender da política como meio de vida. Isso é uma coisa que me fez, por exemplo, renunciar. Olha aí o porra louca. Renunciei às pensões vitalícias que eu teria direito como ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Achava uma imoralidade. Aos 36 anos implementei esses 3 direitos. Povo cearense pobre como é, me pagar 3 aposentadorias. Nunca aceitei receber. Aliás, eleito governador, não fui morar no palácio. Continuei morando na casa alugada onde eu morava, porque eu sou assim. Sou desse jeito aí, diferentão. Né? Agora, como é que eu vivo hoje? Eu vou sair daqui hoje, às 5 horas da tarde, vou fazer uma palestra em Roraima, com escala e conexão em Brasília, em avião de carreira, como eu sempre fiz, e vou chegar em casa para ver meu filho uma semana depois. Então, isso aí me remunera. Eu trabalho no escritório de advocacia, depois de bastante tempo, aqui em São Paulo, na Porto Advogados. A gente está ajudando a formatar projetos de lei e tal, com a minha experiência, enfim, tem uma remuneração disso daí. São essas 2 coisas. O partido me paga a minha despesa básica, equivalente aí a uns 20 mil reais por mês, paga todos os dirigentes da direção nacional, e é essa a forma com a qual eu vivo. E eu tenho o meu livro, a Gisele está me lembrando ali, que vendeu quase 300 mil. E a newsletter, para quem quer assinar. E a newsletter para os assinantes, cirogomes.com.br. E aliás, eu quero agradecer, porque os assinantes de todas essas rendas aí, a minha newsletter é que está me dando a maior receita. Legal. Então é o seguinte, eu não sou mais deputado porque não quero ser deputado. Hélio Silva. Não sou mais candidato porque não quero ser. Eu não estou inelegível, eu não fui preso, nunca na vida, nunca fui acusado de corrupção na vida e estou me lixando para a hipocrisia de eleitor ceboso. Não é bom, mas isso é libertador. Hélio Só do os eleitores Silva. cebosos, o resto, o povo brasileiro é a minha paixão. Hélio do Silva. Minha pergunta, doutor Ciro Gomes, o senhor já expressou que não tem interesse mais em disputar eleições presidenciais. Compreendo suas razões, mas hoje você é o precursor de um movimento chamado PND e que se baseia praticamente em teu projeto, tuas ideias, e é seguido por teus fiéis eleitores. O desejo é que tu seguisse, mas compreendemos tuas razões, mesmo tendo esperanças que volte atrás em sua decisão. Porém, caso não volte atrás, indicaria alguém, como o próprio Mauro Filho, para encabeçar esse projeto? Concorda que não pode deixar seus fiéis seguidores órfãos em 2026? Compreende a dimensão que suas ideias causaram e isso não pode simplesmente morrer? O que pensa sobre isso? Eu me sinto lisonjeado, mas repare, se ele me acompanha, como eu estou percebendo, como é que chama? Élido. Élido.
Isso, Olha, Hélio do Silva. se você me acompanha, você sabe que um dos elementos da minha pregação no Brasil é a negação do personalismo, é a negação do populismo, é a negação do deixa que eu chuto, é a negação do salvador da pátria. E a força das ideias, isso não é poesia, não é porra louquice, é que só vai mudar o Brasil aquela ou aquele brasileiro que conseguirem uma onda de mediadores de opinião pública que seja lucidamente comprometida com as bases das ideias, não precisa ter profundidade, saber dos detalhes, mas tem que saber dos elementos centrais do grande conflito para mudar o Brasil, que é tirar os mandões de hoje que compraram tudo. Então, porra louca, doidão, não sei o quê, eu sou ocupado, estou denunciando quem comprou o poder político no Brasil. Então, repare, o que resta do ideário do PT e do Lula, para quem como eu conhece 40 anos da sua história? Eu, por pouco, não fui um dos fundadores. Por pouco, estava ali no movimento estudantil, tinha uma discussão ali e tal, e eu, por injunções locais do Ceará, não fui. Mas, assim, todos nós jovens, há 40 anos atrás, vimos o PT como uma coisa moral, decente, com espírito público, com vontade férrea de prestigiar os mais pobres e tal. E isso virou uma experiência reacionária, cripto-reacionária, conservadora e corrupta, organicamente corrupta. Então, eu, infelizmente, não preciso indicar ninguém. Eu posso afirmar que eu estarei ajudando a, vamos dizer, a estimular, a qualificar esse debate, essa discussão. Estou aqui lutando, estou aqui colaborando. Eu apenas não quero mais, me perdoem, são 40 anos de luta. E essa coisa que aconteceu agora me deslegitimou. Eu não posso perdoar isso. Isso não é rancor, não é nada. Me deslegitimou. Os caras agora dizem assim, não, qualquer coisa que eu falo, é 3%. Então, percebe? Então, por que eu preciso qualificar minhas ideias agora por quantas pessoas aderem a ela ou não? A ideia vale ou não vale por si. Ou alguém pensa que, sabe, os precursores... Eu não sou nada disso, tá? Só estou fazendo aqui uma ilação metafórica. Os precursores da Revolução Francesa não passaram bem, não. Quase todos foram degolados, decapitados, e provavelmente alguém diria que o Voltaire foi inábil, ou que o Robespierre foi inábil. Sabe, eu estou de saco cheio disso tudo aí, mas vou seguir lutando. Eu não quero mais me submeter a esse pseudo-sistema. Isso aqui não é uma democracia, não. Isso aqui é uma aliança poderosa de cleptocratas, que é o regime dos ladrões, com plutocratas, que é o regime dos barões. A rima é rica. Barões e ladrões associados fazem do poder político apenas seus laranjas dessa trempa que está aí. Campo flutuante, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço de paridade internacional da Petrobras, emenda parlamentar. Sabe só emenda parlamentar? Ninguém quer